Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 8 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver: a Assembleia aprova a proposta que acaba com plebiscito para a venda de estatais e abre caminho para a privatização da CSRM e Sulgás. Enem 2019 já ultrapassa mais de 2 milhões de inscritos. E ainda Inter empata na Argentina, mas segue invicto na Libertadores. E Grêmio se prepara para o jogo de hoje à noite na Arena. Você vai ver também a previsão do tempo e, é claro, as entrevistas aqui no estúdio. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, muito boa tarde. Os deputados estaduais aprovaram ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição Estadual que acaba com o plebiscito para a venda de 3 estatais gaúchas. O resultado foi 39 votos a favor e 13 contra. Neste segundo turno, a bancada teve um voto a menos, devido à licença médica do deputado Adolfo Brito, do PP. Como o governo teve maioria novamente, a Assembleia acatou o fim da consulta popular, o que abre caminho para a privatização da CSRM e Sulgás. O governador comemorou a decisão. A confirmação na Assembleia Legislativa, em segundo turno, desta proposta de emenda constitucional, que vai nos viabilizar, acelerar um processo para adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai nos permitir consolidar a posição de não pagamento da dívida com a União e ainda acessarmos a créditos, operações de crédito para ajustarmos o fluxo de caixa do Estado e, neste ano, viabilizar compromissos como o que nós assumimos, que é o pagamento do salário dos servidores em dia ainda neste primeiro ano. O próximo passo é a promulgação e a publicação da matéria no Diário Oficial da Assembleia. Em seguida, o Executivo apresentará as propostas específicas para privatizar cada uma das 3 estatais. E foi deflagrada nesta quarta-feira a 61ª fase da Operação Lava Jato. Aqui em Porto Alegre, 2 mandados de busca e apreensão são cumpridos. Um deles na Rua Cabral, no bairro Rio Branco. A operação também cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, mandados estão sendo cumpridos na sede de um banco, nesta fase, no Banco Paulista, lá na cidade de São Paulo. E nós, é claro, continuamos acompanhando os desdobramentos desta operação aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e a Polícia Rodoviária Federal prendeu um grupo acusado de golpe previdenciário. Olha só. Foi em uma fiscalização na BR-290 que o veículo Clio com placas de Eldorado do Sul foi abordado pela polícia. No interior do automóvel estavam 2 homens e uma mulher, que após ter os documentos revistados, foi verificado que ela estava se passando por outra pessoa. O plano seria ir à cidade de Uruguaiana para obter os dados previdenciários da vítima. O motorista alegou que estava sendo pago para levar o grupo e o outro homem permaneceu em silêncio. Foi encontrado 2 cigarros de maconha com ele. O trio foi preso e o veículo apreendido. E a Receita Federal abriu a consulta de lotes da malha fina no imposto de renda. No total, serão desembolsados R$ 260 milhões para mais de 134.720 contribuintes que caíram na malha fina entre os anos de 2008 e 2018. As restituições terão uma correção de 7,16% para o lote de 2018 e 109,28% para o lote de 2008. O depósito está previsto para o próximo dia 15. A consulta pode ser feita pelo Receita Fone através do 146. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está com mais de 1.400 vagas em cursos gratuitos. As inscrições vão até hoje e as oportunidades são para cursos técnicos de nível médio, EJA e de graduação. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 e para cursos de graduação R$ 50,00. Mais informações você confere pelo site www.ifers.edu.br.
E em menos de 48 horas, o Enem 2019 tem mais de 2 milhões de inscritos. A prova será em novembro, mas a preparação para o concurso mais concorrido do país já começou. O Enem tem cada vez mais substituído o lugar das provas de vestibular. E quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir, passou a realizar a prova para ingressar no ensino superior. O Enem é uma ferramenta de ingresso ao ensino superior. Antigamente ele era usado apenas como um balizador de um nivelamento do ensino médio e de muitos anos para cá ele é uma forma fantástica de ter um acesso praticamente universal nas instituições de nível superior. Com mais essa possibilidade e por ser um modelo de prova diferente, os cursos pré-vestibulares precisaram se reinventar. Muitas coisas mudaram, principalmente o lado técnico das coisas. Até o incremento do Enem, eu que sou professor de Química, as provas perguntavam um lado muito mais rude, muito mais burocrata do ensino de Química. Perguntavam qual é a fórmula do hidróxido de cálcio. Então, se o aluno soubesse aquela fórmula, ele poderia acertar a questão e ok, um acerto a mais, uma pontuação a mais. O Enem, ele trouxe cenas do cotidiano em que o aluno tem que decodificar aquela cena e interpolar com os conteúdos que ele estudou no ensino médio. Esse conteúdo ele é aplicado em N esferas do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, inclusive na construção civil. Um senhor que seja um pedreiro, ele sabe a aplicação do hidróxido de cálcio, só que ele chama essa substância, esse produto com outro nome, chama popularmente de cal. E é assim que o Enem aborda, uma cena do cotidiano em que o aluno tem que interpolar com os conhecimentos técnicos que ele tem, trazendo para uma cena diária. Então, mudou a forma com a qual a gente dá aula e a maneira com a qual é cobrado esse tipo de circunstância. Então, realmente mudou a maneira de ensinar. Apesar da dupla jornada de estudos, alguns candidatos afirmam que os métodos utilizados em aula ajudam na preparação. Está sendo muito proveitoso para mim, porque basicamente o que eles dizem que vai cair, cai, né? Eles têm um conhecimento muito grande acerca dos vestibulares, não só o nosso aqui da URGS, como também de Santa Catarina, e do Enem muito grande. Então, eles te trazem uma segurança muito grande. Eu fiz o Enem ano passado, então eu tenho uma noção mais ou menos de como é. Mas não, quando tá valendo é diferente, né? Sem dúvida. Tipo, esse ano é um nervosismo a mais. Então, além de trabalhar a questão de conteúdo, sem trabalhar a parte psicológica. Para o Enem, a dica é se manter atualizado, principalmente quando não se domina um assunto. Mais uma vez, o aluno precisa ter uma carga de leitura grande em casa, estar informado sobre novidades, no caso da biologia, tecnológicas. E o Enem sempre traz essa contextualização de processos que estão em andamento, de evoluções na ciência, na medicina, que são coisas tangíveis que eles vão ler no jornal, eles vão ver na internet, né? Ou até nas suas próprias redes sociais, o compartilhamento de notícias circulam. Então, cada vez mais esse aluno precisa estar contextualizado com o que é de mais significativo acontecendo nas ciências. Não se preocupar tanto com aquele conteúdo especificamente de memorização. Treinar o tempo que se leva para fazer cada questão é outra dica. Fazer questões em casa com o cronômetro do lado, para ir contando o tempo que leva para fazer cada questão. Buscar palavras-chave em cima daqueles textos que vêm dentro da prova do Enem, porque às vezes aquela palavra-chave ela já pode te encaminhar para a tua resposta. Tu nem precisa ler o resto, às vezes, do que está colocado ali. Porque esse vai ser o maior problema, é o tempo para fazer. São 90 questões que tu vai ter para fazer ali em muito pouco tempo. Então pode vir a dar problema, né? Então é fazer em casa já com cronômetro para conseguir fazer uma leitura mais dinâmica do texto, sem perder os seus detalhes, né? Para conseguir fazer isso, dando tempo de fazer todas as questões. Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 85. Os estudantes devem pagar até o dia 23 de maio. E atenção, mesmo quem teve isenção da taxa deve se inscrever no Enem. Muito bacana a reportagem, né? Então fica aí todo o alerta para os estudantes que estão concorrendo ao Enem. Bom, agora a gente muda de assunto. O tema agora é saúde. Você sabia que aqui no Brasil, todos os anos são registrados 3,4 milhões de doações de sangue? Pois é, mas ainda é necessário mais doação.
E esse é o nosso tema de hoje aqui na primeira entrevista do Rio Grande em Movimento. A gente recebe hoje a Gesiane Ferreira da Silva Almança, que é assistente social do Hemocentro aqui do Rio Grande do Sul. Gesiane, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E eu já quero saber como é que funciona todo esse processo de doação, né? Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que se questiona quem pode doar, quem não pode, quais são as orientações aí para quem tem vontade de doar e com certeza ajudar muita gente que precisa, né, Gesiane? Claro, é muito simples para se candidatar a realizar uma doação de sangue. Precisa ter no mínimo 16 anos e no máximo 69 anos. Para aqueles que possuem idade entre 16 e 17 anos, precisam ter um termo de responsabilidade assinado pelos pais para que possa formalizar a doação. A doação, ela se estende até os 69 anos para aqueles que já realizaram a primeira doação antes dos 60 anos. Então, a pessoa vai ter esse período aí, entre 16 a 69 anos, para realizar doações de sangue. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, estava a Gesiane, a nossa produtora, também a Iulesca, a gente estava já conversando sobre esse assunto, que há uma margem aí de que vocês recebem as doações, mas há muita necessidade também. Fala um pouquinho dessas porcentagens para até que o pessoal de casa tenha conhecimento e que essa conscientização possa se espalhar da doação, né? Sim, exatamente, Manu. Hoje, em média, 1,4% da população realiza doações de sangue, enquanto que necessitaríamos de mais ou menos uns 4% da população para que assim a gente não estivesse fora do nível adequado de bolsas de sangue em estoque para estar disponibilizando para a população de uma maneira geral. E existe algum fator que impede a pessoa para que ela possa doar o sangue? Existem alguns fatores impeditivos temporários, como resfriado, tatuagem e outros definitivos que vão ser aferidos na hora da avaliação junto com o profissional de saúde e na parte da triagem clínica. Eu já tive até a experiência, né? A gente gravou uma reportagem aqui para o nosso jornalismo da RDC TV. Eu fui lá, fiz a reportagem diretamente no Hemocentro, aqui na capital. Fiz a doação de sangue e, para mim, foram passadas várias orientações, até mesmo o período pós-doação, Gesiane. Esclarecer um pouquinho, tirar as dúvidas e mostrar que não dói, que não há risco, né? Isso, e é um procedimento muito rápido, como você mesmo pode presenciar, Verdade. Né, Manu? A pessoa chega até o Hemocentro, se identifica, faz o processo de triagem, pré-triagem e a coleta, que não leva mais do que 20 minutos. E vai estar coletando uma bolsa de 450 ml e vai estar possibilitando a manutenção de um tratamento de saúde para até 4 pessoas. Então, isso é o mais importante. Uma doação pode levar a salvar até 4 vidas. Então, com certeza, faz toda a diferença esse processo de conscientização. E o que hoje toda a equipe de vocês do Hemocentro, tu que és da parte da assistência social, de que forma que vocês fazem as campanhas de conscientização para atrair mais o público? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que tem dúvida, né, em doar. O Serviço Social no Hemocentro, junto com a psicologia, faz um trabalho de captação de doadores de sangue, onde a gente tenta sensibilizar a população de realizar esse ato tão solidário e altruísta em prol do próximo, né? Hoje, infelizmente, o sangue não tem substituto, se não são as pessoas, nesse ato solidário e altruísta, se colocar à disposição, a gente não consegue manter os estoques em níveis adequados. Acho que é válido lembrar que nenhum de nós estamos livres de amanhã precisarmos desse componente tão importante que é o sangue, né, e os seus hemoderivados. Então, por isso a gente pede sempre encarecidamente que a população se solidarize e se coloque à disposição e venha conosco ser um doador de sangue. Com certeza, e eu garanto, porque eu sim já doei sangue na reportagem, né? Ficou a mostra, ficou a prova para todo mundo de que realmente não dói, é muito simples, fácil e rápido. Tem algum telefone ou endereço que a gente pode deixar para o pessoal de casa para comparecer? Claro, o Hemocentro do Estado, ele fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3722. Lá a gente possui estacionamento, as pessoas podem ficar tranquilas. O telefone para contato é o 3336-6755. Podem realizar contato conosco, agendar grupos e estamos sempre à disposição para acolher a população. Muito bacana, obrigada pela entrevista, Gesiane. O pessoal aí de casa não fica preocupado não, tá? A nossa live aqui do programa, ela fica gravada no nosso Facebook, inclusive, ó, eu tô aqui com o meu celular acompanhando. Então, lembrando que você pode compartilhar o nosso conteúdo, voltar aqui na gravação do programa, anotar as informações tudo direitinho e ajudar, porque você sabia, né? Como a Gesiane falou, se não sabia, ficou sabendo agora. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. O Rio Grande Movimento volta dentro de instantes. É já já.
Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ribeiro Neto, pois é. Estamos combinando hoje, olha só. Estou de preto, tu está de preto também? Vou te contar um segredo para os nossos seguidores aqui. Eu liguei para cá cedo. Me descubram qual é a roupa, o manequim da Manu. Olha só. Aí eu digo assim, não, eu tenho que me puxar, né? Então aí eu vim tentar... Aí hoje tu veio num look eu assim, tô quase mais um Steve neutro. Jobs aqui, ó. Só que eu tô com... Steve Jobs dos Pampas, né? Que tu diz, né? Não, é o Sean Connery, né? Mas hoje eu tô meio Steve Jobs, assim. Tudo bem? Tudo certo, Ribeiro, e contigo? Muito bem, tudo bem. Continuamos a saga Libertadores da América, hoje com uma pitadinha de Copa do Brasil, porque, alô, papada, parabéns ao Juventude classificado, né? Vai enfrentar o Grêmio, mas a gente fala depois. Pode rodar os lances de Internacional e River Plate pela Libertadores da América. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, Manu. Eu sei que o torcedor colorado tá um pouco frustrado. E eu vou dizer mais, não é nem pelo empate. É claro que é pelo empate no fim do jogo, tá? Olha essa chance que o Nico Lopes teve, que na realidade, tirando o gol do Inter, foi a única coisa que o Inter conseguiu fazer no primeiro tempo. Depois só deu o River, né? Que mesmo com um time praticamente reserva, o estádio estava cheio, né? E aí impôs bastante dificuldades ao Internacional. Daqui a pouco nós vamos ver uma bobeada do Inter que originou o primeiro gol, que aliás o River resolveu devolver para o gol do Internacional, né? Mas assim, ó, o que eu gostaria é que o torcedor colorado, que está assim, além do gol, eu falava, né? Tá aí a bobeada, ó, desatenção. Olha e aí só. E estava impedido, tá? Vou deixar bem claro que se tivesse VAR, o gol seria anulado, tá? Foi, e vocês vão ver depois, pela falha do Lomba. E o Lomba não é um goleiro, é um goleiro que tem muito crédito. E é uma muralha, assim, uma coisa intransponível. E está com o pezinho na frente. Está com o pezinho na frente, jogador do River Plate, por isso estava impedido. Mas assim, ó, não dá para reclamar muito, porque o jogo de ontem, ele assim, na realidade tinha um charme, seria legal vencer o River lá e tal, mas ele valia muito pouco. Pois é. Porque o Inter já está classificado em primeiro lugar. Ah, tudo bem, mas aí ia melhorar a posição entre os 16. Relativamente. Porque depois que a final foi marcada por um campo neutro em Santiago do Chile, eu acho que o Inter, com a campanha que tem, já garantiu o segundo jogo até a semifinal em casa. Então não ia mudar muita coisa. Olha o cano que o Rafael Sobis, que é incrível a estrela que tem esse rapaz em termos de Libertadores da América. É óbvio que ele está velho, já não tem o mesmo porte físico, né? Olha a bobeada que deu o River aí, ó. Ó, ficou todo mundo olhando e o Inter bateu rápido e aí o Sobis foi muito feliz no chute, né? Deu uma curva e enganou o goleiro do River. Aí já estamos no segundo tempo e o segundo tempo do Inter foi o que eu gostaria de ressaltar. O Inter demonstrou atitude, personalidade, o Nonato e o Lindoso foram muito bem, a gente tem que registrar isso, tá? E aí o Internacional começou a produzir dentro de campo, marcando no campo de frente, fez com que o River realmente, está aí o pênalti, que foi, né? Nós não temos lance, mas foi o agarrado, o Moreno na área, foi bem marcado o pênalti, e o Sobis, com a sua experiência, com a sua estrela de Libertadores da América, não desperdiçou a oportunidade. E aí veio a frustração, porque estava ganho o jogo praticamente, né? E no finalzinho da partida aconteceu o que se diz, né? Que a bola pune. Por que a bola pune? Né? Tá aí, ó, o Internacional realmente foi superior no segundo tempo e vou dizer até merecia a vitória. E talvez isso seja o mais importante, porque claro, se fosse um jogo eliminatório do Alessandro entrando, e aí tudo bem, mas não era eliminatório, não era mata-mata, era um jogo final de fase classificatória, com as coisas já resolvidas, então eu vou valorizar o desempenho do Internacional, tá? Olha aí, ó, porque o gol do River é combinado com esse lance anterior, ó, o Potker, que é aquele cavalo de turf, né, que ele só olha para baixo e tem umas viseiras do lado, né? Perdeu o gol. E aí, meu amigo, quem não faz, leva. Diz que a bola pega um efeito danado e enganou o Lomba, né? Então, eu dou todos os descontos pro Lomba, porque ele tem um crédito muito grande. Né? Tá se jogando muita bola. Então, o 2-2, ele foi legal pro jogo,
Não vou valorizar o gol final, embora eu entenda a frustração do torcedor, mas eu prefiro, né, sublinhar a boa atuação do Internacional, especialmente no segundo tempo. E que isso vai dar moral para o grupo, né? Já pega o Cruzeiro agora pelo Campeonato Brasileiro, né? Tem que ganhar em casa. Tem e é que, isso, né? isso aí que vale a pena, tá? Então, alô, torcedor colorado, menos, né? Menos, cara, menos. Calma. Calma. Devagar. Tá tudo bem. Bom, hoje é a epopeia da noite, né? Pois é. Tá nervosa? Tá. Eu nunca posso estar nervosa, Hein? tem que ser de uma Hoje não forma dá pra dar imparcial. mole, hein? Hoje não dá pra dar mole. Mas hoje não dá pra Alô, ficar pra Renato, trás. hein? Hoje não dá pra dar mole. Aliás, o Renato, ele fugiu da sua rotina e resolveu falar ontem, antes do jogo, né? Vamos acompanhar a matéria do Pedro Oliveira, que nos conta basicamente o que o Renato quis dizer, projetando o jogo desta noite, 7h15, Grêmio e Católica na Arena. Agora é decisão. A gente não pode dar esse mole. Na quarta-feira. Contra a Universidade Católica é matar ou morrer? Eu espero que a gente, quarta-feira, dê a volta aí e garanta a classificação. São 90 minutos e o Grêmio não pode perder. Eu vou trabalhar bastante a cabeça deles, principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira. E depois de dar mole no domingo, Renato acha que já corrigiu o seu problema. Dar mole no futebol é fácil de corrigir, já está corrigido. Jogar o bom futebol, futebol bonito, futebol moderno, futebol que busca a vitória, que tem jogadas, triangulações de um lado, do outro, toque de bola, gols de cinema, isso meu time sabe fazer. Na Libertadores de 2019, o Grêmio já tem 5 partidas e apenas 2 vitórias. Mesmo assim, um empate garantiria o tricolor nas oitavas de final, porque continuaria na frente do Universidade Católica com 1 ponto. O Grêmio tem apenas um desfalque, e ele é Matheus Henrique, suspenso. Assim, o time tricolor deve ter Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Kahneman, Jeromel e Cortez, Maicon e Tassiano, Diego Tardelli ou Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Você não pode chegar ali no supermercado, no açougue, na padaria, bater na porta, entrar com dinheiro e comprar 1 quilo de futebol, 2 quilos de futebol. Futebol ninguém compra, ou tem ou não tem. E o meu time tem. Meu time tem. E se a gente parar de dar esse mole, a gente pode ter certeza que a gente vai conquistar mais alguma coisa esse ano. Mesmo com apenas um suspenso, o Grêmio tem 3 jogadores pendurados: Jeromel, André e Jean-Pierre. Caso algum deles receba um amarelo hoje, estará de fora do jogo de ida das oitavas. Então, eles não poderão dar mole. Eu tô contando quantas vezes também vocês estão falando da mole, entendeu? Agora é gíria. Você não falou nenhuma, mas devia ter falado. Olha, não se engane. Aqui a gente fala as verdades. Com certeza. Então assim, ó, vem pra câmera da verdade aqui, ó. Não se engane. O que o Renato fez ontem é exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Ele se reuniu com um grupo de jogadores e falou o seguinte: olha, nós estamos mal, nós só fizemos M, nós estamos, faltando com o torcedor. Mas eu vou dizer, eu vou chegar lá, vou convocar a entrevista, vou lá falar e vou dizer que vocês são os caras. Vou dizer que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, que já está resolvido isso, quer dizer, eu vou lá me expor. Então é o seguinte, depois da noite é com vocês. É isso que aconteceu. Então o Renato tomou para si, entendeu? E eu acho que é louvável isso aí, o comandante faz isso mesmo. Sim, tá? se posicionou como uma liderança. Porque, na verdade, quem está se comprometido agora é o Renato. Com e ele certeza. tem tamanho para isso, ele tem estofo, ele tem, sabe? Ele é grande o suficiente para assumir essa responsabilidade. Buenas, então agora, alô, jogadores do Grêmio que estão nos vendo aí na concentração. Agora, velho, é com vocês. E não pode dar mole hoje. Ah, mas o empate Ribeiro resolve. Gente, olha o que aconteceu ontem em Liverpool e Barcelona, o que aconteceu com o próprio Grêmio contra o Fluminense. É óbvio o que eu vou dizer, mas às vezes a gente não pensa o óbvio. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Isso vale para a nossa vida. Vale, entendeu? com certeza. Então, 7h15 hoje, Grêmio e Católica. O Grêmio precisa do empate e vale a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Hoje, não tem que dar mole.
Não tem escapatória, né, Ribeiro? Não tem. Não tem. Falando em não dar mole, o Juventude não desperdiçou a oportunidade. A gente pode colocar os lances aí dos pênaltis, nós temos aí Juventude Vila Nova, Copa do Brasil, ontem em Goiânia. Olha que legal, né? O time da Papada, de Caxias do Sul, está classificado. Jogo casca, jogo difícil, o jogo aqui em Caxias do Sul havia sido 0-0. Olha dessa bola no poste, né? E o Juventude foi lá no Serra Dourada e conseguiu manter o resultado, né? Mesmo com a pressão do time goiano. Jogo complicado, mas foi para os pênaltis, né? Nós estamos vendo aí os lances do jogo aí. O Juventude teve também, tá aí, ó. E agora? Você está vendo a série de pênaltis e o Juventude foi competente o suficiente para virar uma situação que estava em desvantagem depois do primeiro pênalti perdido e conseguiu a classificação. Agora o Juventude pega quem? Pega quem? Pega quem? O Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. E curiosamente os dois jogos podem ser em Caxias do Sul. Por quê? O primeiro jogo já na outra quinta-feira da próxima semana em Caxias do Sul, no Jacone. Só que o segundo jogo será apenas no dia 4 de junho. E nessa data, a arena já estará cedida para a Conmebol para sediar os jogos da Copa América. Portanto, o Grêmio não vai poder jogar no seu estádio. E aí, onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Provavelmente também em Caxias do Sul, só que não no Alfredo Jaconi, e sim no Estádio Centenário, no Estádio do Caxias. Vamos aguardar o que vem por aí. Ribeiro Neto, muito obrigada pela sua participação nesta quarta-feira aqui no Rio Grande Movimento. Tá bem, já vai me botar pra fora isso. Já estão mandando, tô falando aqui, ó. Só porque hoje não tem musiquinha pra gente dançar e tal. Porque hoje a gente tá básico, né? Hoje a gente tá básico, ó. Vamos aqui, ó. Olha só. Então, vamos terminar o bloco assim? Pode ser? Vamos, flash. Então tá, nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande Movimento volta já. Já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande Movimento e olha só, uma plataforma online permite a adoção de animais. Pois é, pode até não parecer uma novidade, mas o diferencial é que qualquer pessoa pode colocar um bichinho à disposição. E mais, o catálogo vai além de cães e gatos. Essa aqui é a Luna. Ela estava na rua, abandonada, bem magrinha, chorando. Mas a cadelinha viu a Rafaela com o namorado e começou a seguir o casal. Não deu outra. Eles resolveram ajudar. A gente trouxe ela para casa, levando no veterinário, fez todos os cuidados que ela precisaria. Ela estava bem, até só magra, assim, e abandonada, triste. Mas aí a gente pensou, então, em conseguir um adotante para ela, né? Porque também eu acho muito legal, assim, resgatar cachorros da rua, só que é interessante a gente resgatar e conseguir um doador para poder fazer isso mais vezes. Só que onde anunciar a adoção da Luna? Depois de muita procura, a Rafaela encontrou um local perfeito, uma plataforma online com todo tipo de bichinho à disposição e com um diferencial. E ela permite que pessoas individuais, né, que tenham resgatado, consigam então colocar o seu cachorro ou o gato, enfim, ou outro animal ali para adoção. Tem muitos animais que necessitam de um lar, né? A iniciativa é do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que lançou a plataforma na última semana de abril. Além de um catálogo à disposição, cheio de detalhes sobre cada animal, as espécies não ficam restritas a cães e gatos. Nós começamos a montar dicas por espécie. Então, ali tem espaço para quem quer doar aves, para quem quer doar animais silvestres que sejam permitidos, né? Temos as dicas por espécie para a pessoa, antes de adotar um bichinho, saber se ela tem condições, né, de exercer uma guarda responsável. Saber o que o bicho precisa de alimentação, o que ele precisa de espaço, quanto de tempo ele vai demandar do novo tutor, né? A plataforma atualmente está disponível no site do Conselho, mas deve virar aplicativo em breve, inclusive com acompanhamento depois que o bichinho encontra um tutor. Uma forma de incentivar a adoção e não a compra de animais. Às vezes a pessoa vai comprar pelo status, né? De, paguei não sei quanto lá por um cachorro da raça tal. Às vezes o animal nem vai suprir aquelas necessidades da pessoa, né? Ela só quer um bichinho de companhia. E daí ela compra um bicho, paga caro e não tem atendido as suas necessidades e às vezes acaba abandonando.
Então, isso gera um outro problema. O comprar, às vezes, vai gerar um novo abandono. Muito bacana essa iniciativa aí. Afinal, todo ser vivo, todos os animais merecem respeito e os animais domésticos merecem sim um lar com muito amor. Bom, mas agora a gente muda de assunto. Vamos à previsão do tempo? Mais um dia de instabilidade aqui no estado com temperaturas altas para essa época do ano, né? E bastante variação. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. Então vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões para esta quarta-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, sol entre nuvens e tempo sem chuva, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, tempo chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Pelotas, no sul do estado, os termômetros variam entre 12 e 23 graus. Sol e períodos de nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. Pois é, muita variação de temperatura. E olha só, o frio e a umidade podem ser aí grandes vilões das crianças e de pessoas que são mais sensíveis. O outono de 2019 promete também ser bastante úmido e com essa temporada aí chuvosa que também pode vir nos próximos dias, semanas, a gente precisa de algumas dicas e orientações em relação à umidade. Quem vai conversar um pouquinho com a gente hoje é o Dr. Renan Augusto, que é médico alergista. Renan, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. Tudo bem, obrigado, Manu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bacana conversar sobre esse assunto tão importante, né? Com certeza, extremamente importante. E, doutor, eu gostaria que tu falasse um pouquinho quais são os principais problemas causados, né, em relação à umidade, né? Em meio a esse clima todo que a gente tem aí, né? Um dia de muito calor, às vezes um dia de muito frio, aonde que ela está presente, falar um pouquinho. Tá. Bom, a gente sabe que o tempo tem uma variação muito grande nessa época do ano, né? Bem complicado, e ele tem um impacto direto na saúde das crianças e dos adultos, principalmente nos pacientes alérgicos que têm uma doença de base. Tá? Isso acontece também muito aqui no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do Brasil, que a temperatura é mais baixa nessa época do ano. E existem dois principais fatores que contribuem para que as pessoas ficam mais doentes nessa época do ano. A primeira coisa é em relação à infecção de vírus. Nessa época do ano, com o frio, com a umidade, as pessoas tendem a transmitir esses vírus respiratórios. Então, aumenta muito a frequência de gripes, resfriados, laringites, e quem é alérgico acaba sofrendo mais. Tá? Outra coisa que nessa época do ano é muito importante, que é o fator meteorológico, né? São os fatores físicos. Então, o próprio vento frio, o ar frio e a umidade, eles são irritativos para a mucosa respiratória. Então, é por isso que causa mais sintomas respiratórios nessa época do ano. E aí vem a dúvida, né, doutor? Muita gente quer saber como evitar. Às vezes as mães, donas de casa, né, ou até os pais mesmo, que hoje em dia tomam um posicionamento de dono de casa ali. Como que evitar? Porque às vezes o filho tá ali, pega uma gripe, ou as famosas ites também começam a proliferar. Qual é a dica aí? Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir esse impacto na qualidade de vida. E a primeira coisa que eu acho que é fundamental é ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento do especialista. A rinite, a asma, as doenças alérgicas são doenças que devem ser acompanhadas o ano todo, para tentar que nessa época do ano não tenha tantas exacerbações, não tenha tantas crises, tá? Então, usar as medicações corretamente, fazer a prescrição que o médico pede, isso é muito importante. Outra coisa que é importante ser falada aqui é a lavagem nasal, tá? É um método simples, um método fácil de fazer. Eu já ouvi muito falar sobre isso, tem grandes resultados, Isso, né, exatamente, tem muita importância porque lavando o nariz todos os dias, você tira essas impurezas que tem ali, todos esses alérgenos do ambiente.
Tá? Isso pode ser feito com soro fisiológico nasal, todos os dias, tem várias técnicas super simples. E como identificar se é uma alergia ou uma gripe? Tá, principalmente pelo tempo, Manu, tá? A gripe e os resfriados, eles duram mais ou menos 7 a 10 dias. E eles vêm com sintomas gerais, febre, mal-estar, aquela dor de cabeça, aquela sensação de peso. Então, isso é a característica da gripe e do resfriado. A alergia respiratória é uma doença crônica, então a pessoa fica o tempo todo com aquilo, independentemente se tem gripe ou não, entendeu? Então, uma é agudo e o outro é crônico. E a principal dica de prevenção mesmo, né? O doutor falou de alguns cuidados, mas tem alguma dica aí que pode ser infalível para prevenção? Outra coisa que a gente precisa pensar é cuidar do ambiente. Então, uma coisa que muitas pessoas esquecem é fazer a manutenção do ar-condicionado, do filtro do ar-condicionado, que joga muitos alérgenos para as vias respiratórias. E uma coisa que tem que ser lembrada aqui é a vacina da gripe. Com certeza, né? A vacina da gripe está aí, as campanhas nacionais mobilizando aí, né? Todos os grupos prioritários em todo o país. Exatamente. E, doutor, quero te agradecer pela participação aqui no programa de hoje, pelas dicas também, muito importante agora nessa época do ano, né? Aí para o pessoal de casa que está acompanhando aqui a entrevista com o doutor Renan, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Manu. E até a próxima, que com certeza esse assunto ainda vai render muito tema aqui no Rio Grande Movimento. Certeza. Obrigada, viu? Até a próxima. Então tá bom, doutor. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco mais reportagens. Você não perde, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e olha só, quando se fala em parto humanizado, todo mundo pensa que ele é feito em casa ou em uma banheira, enfim, de diversas formas. Não é que esteja totalmente errado, mas o que importa é que ele respeita a decisão da mulher que está no período de gestação. Na reportagem de hoje da série Nem Toda Mãe é Igual, a gente vai mostrar para vocês algumas histórias de várias meninas que tiveram a experiência do parto humanizado. Confira. Essa história por nenhuma outra. Na hora da minha contração, eu tava na minha cama, eu tava no meu chuveiro, eu tava ali no meu espaço, né, de conforto. Eu tava muito dona daquele espaço, assim, e isso eu acho que foi essencial pra ter a história de sucesso, assim, que a gente teve. Uma das coisas mais especiais, assim, que aconteceu na minha vida. É a realização de um sonho pra mulher, para poder passar por isso. E eu acho que quando a mulher tem esse desejo de viver um parto e ela é roubada, é algo que parece que a gente não passa, não vence a vida se não passar por isso. A mulher plena do seu protagonismo, escolhendo a sua equipe, ou quando ela não escolhe a equipe, mas ela tendo acesso a esses outros profissionais, a gente entende que isso é um parto humanizado. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cesarianas. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de até 15% de proporção recomendada, mas no país, este número chega a 57%. Além disso, parte dessas cirurgias é feita sem fatores de risco e antes de entrar em trabalho de parto. Na contramão, muitas mulheres vêm optando pelo parto normal. Só em 2017, o número na rede pública chegou a 58%, contra 41% de cesarianas. O tema está tão em alta que já virou o tema de vários documentários, inclusive que chegaram ao cinema. Mas na hora da gravidez, sempre bate a dúvida. Afinal, o que é exatamente o parto humanizado? Muitas pessoas acham que parto humanizado é parto na água, ou é parto domiciliar, ou é parto em pé, ou é parto sem assistência. Na verdade, ao contrário disso, é um parto com assistência, mas assistência de qualidade, e que a gente possa englobar a mulher e a família no cuidado, ela possa entender o que vai acontecer no corpo dela e possa escolher o que ela acha ou não que para ela é benéfico dentro do limite de segurança. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, aumentou muito a procura por partos em que se possa ter a total experiência de dar vida a uma criança. E essas meninas aqui, que fizeram essa escolha, têm belíssimas histórias para contar. A Simone tem 2 filhos, o Rafael de 5 anos e a pequena Poliana, que recém completou 1 ano e 1 mês. A jornalista tinha convicção de fazer um parto normal, já na primeira gravidez, mas acabou convencida pelo médico a fazer uma cesariana. Quando chegou a vez da Poliana, ela estava em um grupo de apoio com outras mulheres que haviam feito o parto humanizado. Ela chegou até a equipe de enfermeiras obstétricas da parteria, o que melhorou ainda mais a experiência
mesmo com alguns percalços no caminho. Foi a coisa mais importante assim, que aconteceu, porque aconteceu, na verdade, da forma que eu sonhava, né? Apesar de, durante a gravidez, ter acontecido vários imprevistos, o neném ficou sentado, permaneci com a minha médica e isso mudou tudo, porque se eu tivesse largado a minha médica e tivesse ido para qualquer outro médico, já que no final ia ser parto domiciliar, eu talvez não teria feito a versão cefálica externa e a minha bebê não teria virado. Então, tudo se encaminhou para acontecer da forma que aconteceu. Com a Luana, a história foi sem complicações. Ela teve a sapeca da Eduarda há 7 meses. Esta menina risonha, que não tem medo de uma câmera, nasceu em uma banheira. A gestação foi acompanhada de perto pelas enfermeiras, que deixaram a Luana completamente à vontade antes, durante e depois do parto. Achar uma equipe de parto que vá te dar coragem de confiar em ti, no teu corpo, é magnífico, porque foi de uma forma tão linda e cheia de respeito na nossa casa, com pessoas que a gente, durante toda a gestação, criou um vínculo. Não tem como explicar. É mágico. Para fazer este acompanhamento de perto, é preciso experiência. A Grazi e as colegas já trabalharam ou ainda estão em hospitais acompanhando a gravidez de centenas de mulheres. Para realizar o parto humanizado, seja em casa ou no hospital, há todo um plano, inclusive de segurança. São traçadas metas, até rotas. Uma logística necessária caso a mãe precise ir ao hospital na última hora por conta de complicações, como hemorragia. O parto humanizado, ele está, subentendido em 3 grandes pilares. Um deles é o protagonismo da mulher, ou seja, ela escolhe, ela participa das escolhas junto com a equipe sobre o seu parto, sobre a chegada do seu bebê. O segundo pilar seria assistência obstétrica baseada em evidências, então eu vou prestar a melhor assistência que existe baseada nos melhores estudos. O terceiro pilar, então, seria a assistência compartilhada, ou seja, não ser mais só o médico responsável por esse atendimento. O que os estudos modernos trazem, né? Que quando a gente incorpora na equipe de assistência as enfermeiras obstétricas, até mesmo as doulas, que são acompanhantes do parto, não fazem procedimentos técnicos, mas auxiliam, a gente consegue um desfecho melhor para esse parto. No parto humanizado, não são feitas intervenções como anestesia, nada disso. Pode até parecer assustador, mas mesmo a Yasmin, que preferiu ter um parto normal no hospital, não em casa, entendeu que ter seu próprio tempo, da contração até o ato final, foi a melhor escolha. Tanto que o Theo tá aí, bem grandão e cheio de saúde, com apenas 3 meses. Não teria como escolher um médico humanizado, uma pediatra humanizada ou um acompanhamento de enfermeira obstétrica, assim. Tem que ter os 3 se tu resolve, porque a junção de todos, assim, dá o parto humanizado, sabe? Meu parto foi sentada, sem nenhuma intervenção, sem anestesia, sem ninguém fazendo nada, assim. Fui eu e meu marido, então pra mim pode ter sido no hospital, mas foi também bem especial, assim. Apesar do crescimento do número de partos normais, a realidade é que os humanizados ainda são desconhecidos por muitos. Em 4 anos, a equipe da parteria, que faz o atendimento pré-hospitalar e domiciliar, realizou 100 partos. Mas se depender destas mulheres maravilha aqui, números como este vão crescer ainda mais. Eu escutei de uma amiga minha que teve uma cesárea agendada, ela, ao acompanhar minha gestação, meu parto, hoje ela já diz assim, eu não sei se seria domiciliar, mas meu próximo filho, eu vou esperar a hora dele. Isso já é uma vitória muito grande, sabe? Tu conseguir passar a informação para as pessoas com a tua história, eu me orgulho mesmo. Eu não lembro de ter dor, eu lembro de uma história bem bonita, assim, para contar, em casa com meu marido. Então, hoje, se eu fosse ter um terceiro, que não é o caso, eu não consigo imaginar mais tendo parto no hospital, sabe? Falo para todo mundo, se alguém vem me perguntar, sempre tenho todas as informações para passar, dou livros e informo, digo sempre quando a pessoa chega em mim e diz eu quero um parto normal, eu falo se informa, vai atrás, oriento para que realmente busque informações, porque a gente não pode confiar hoje no sistema que tem hoje. Infelizmente, não é tão simples chegar lá no hospital e ter um parto normal. Se mais pessoas buscassem informações sobre humanização, ninguém teria outra opção. Não existiriam outras formas. Humanização, depois que eu conheci, é meio que lei, assim. Todo mundo precisa ter um parto se seja humanizado.
bacana a reportagem aí do nosso colega, o nosso repórter Matheus Bonês, né, para a nossa série das mães. E o mais legal é que a reportagem levanta essa reflexão também do direito da mulher em escolher como gerar. Aqui na nossa live no Facebook, lembrando que além dos canais 24 e 524 aqui da NET, você pode compartilhar o nosso conteúdo no Facebook, no Twitter, no Instagram, é tudo @RDCTV Digital. O pessoal está participando aqui, ó. A Dayana Boss colocou aqui, top parto humanizado, com a participação da Luana, que é a mãe da Duda, lindas, né, que participaram aqui da reportagem. E falando ainda sobre essa questão de optar ou não por parte da mulher, é que a gente está trazendo aqui a Simone Bittencourt, que é psicóloga, que vai falar sobre o instinto materno. Simone, boa tarde, seja bem-vinda ao Rio Grande em Movimento. Eu quero que tu fales um pouquinho sobre essa questão do instinto materno da mulher, né? Essa visão em relação a esse tema já mudou muito. Fala um pouquinho pra gente, boa tarde. O instinto, ele nos remete à questão do biológico, né? Quando a gente fala em instinto, pensa num corpo, né? Naquilo que é o seio, a espera disso, né? Então, teoricamente, o instinto, ele é uma parte do que é o humano, né? Então, assim, é possível que eu desenvolva o meu instinto, né? E isso significa que eu possa fazer uma boa maternagem e é possível que o meu instinto não seja desenvolvido, né? E que daí, então, eu não vá usar essa habilidade, não pense que isso é uma coisa necessária. Hoje em dia, necessária de ser desenvolvida. Hoje em dia isso é mais acolhido, né? O que eu convido as pessoas a pensarem? Ter a mente aberta no seguinte sentido, a sociedade mudou, né? A família mudou muito, as patologias psíquicas também, como a maternidade não mudaria, né? O feminino mudou drasticamente, então como a questão da maternidade nos dias de hoje não mudaria. Uhum. Até porque a gente tem muito aí uma questão da própria pressão social, por todo o histórico, né, do que é o papel de uma mulher na geração de família, enfim. Eu acho que tem todo esse questionamento em relação à própria pressão de uma família que cobra de um casal. Quando é que vão ter o bebê? Quando é que o filho vem por aí? E como lidar? Não somente, acho que a mulher, mas até mesmo o próprio casal, né? Sim, acho que o casal pensar e ter isso bem resolvido, né, antes de que essas perguntas venham. Uma coisa que eu indico é que as pessoas, quando pensam em ter filhos, que elas pensem na motivação pelas quais elas querem ter filhos. Né? Porque assim como a via régia do psiquismo não é só um instinto, né? É aquilo da nossa subjetividade que toma decisões diante do instinto. Então assim, eu vou ter filho porque eu perdi um ente querido, eu vou ter filho porque eu tenho uma demanda de dependência muito grande, eu quero ter um filho pelo que chamam hoje em dia do filho compulsório, eu tenho que ter filho. Socialmente adequado ter filho, ou eu quero ter filho porque eu realmente tenho o sonho, né? Uma questão do apaixonamento pela ideia de cuidar de outro ser humano, porque o conceito, né, de maternagem, que não é só a maternidade, uma mãe que tem um bebê, é o que é ser uma mãe, é uma pessoa que desenvolve a capacidade empática de uma maneira tão grande que ela se comunica sem a fala com alguém e dessa maneira ela intui a necessidade física e psíquica, né? Tu olha o nenê lá e isso é cólica, né? Então a mãe desenvolve isso e isso seria algo que tem que realmente a pessoa questionar qual é a sua necessidade, se é uma necessidade narcísica, se é uma necessidade genuína. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma demanda de interesses múltiplos. O mundo é muito complexo hoje em dia. Então, é preciso acolher de onde vem essa demanda. É preciso acolher, é preciso refletir. E é com essa reflexão, com esse bate-papo aqui que a gente vai encerrar o nosso Rio Grande Movimento desta quarta-feira. Simone, quero agradecer a tua participação no programa de hoje. Com certeza levou informação e levou esse momento mesmo de reflexão para nós mulheres, para os homens, para a família de um modo geral, porque a família são várias, nas suas diversas formas e jeitos e gêneros. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada mais uma vez. Bom, gente, como eu disse, com essa reflexão a gente encerra o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência no programa de hoje. Nós temos esse encontro marcado a partir de amanhã, ao meio-dia. Não perca! Tchau, tchau!
Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.